Olá, eu sou o professor Alessandro Saad, do Projeto Prima. Vou apresentar a videoaula do tópico 8, Geometria Plana Espacial, referente a pirâmides. Então, vamos à aula? Então, seja a seguinte figura, que nós temos então um plano alfa e no plano alfa está contido o polígono P. E um ponto V fora, ou seja, não pertencente ao plano alfa. Tá? Bom, quando unimos esse ponto V, chamado de vértice, ao polígono P, temos um sólido geométrico chamado pirâmide. Bem, então aqui essa seria uma definição aí de uma pirâmide. Tá? Notem também que se eu tivesse um plano paralelo aqui e as retas fossem paralelas, eu teria um prisma, tá? Então é como se ele fosse ele tem uma base, né, e um vértice, tá? Um único vértice em cima. Então os elementos da pirâmide, então o ponto V é o vértice da pirâmide, o polígono, aqui, A, B, C, D, E é a base da minha pirâmide. Os lados AB, BC, CD, etc., são as arestas da base. Os triângulos AVB, BVC, etc., são as faces laterais. Elas são triângulos, né? Os segmentos AV, BV, CV, etc., são as arestas laterais. E a distância entre o vértice e a base é chamado de altura. Tá bem? Bom, algumas vezes poderemos ter uma pirâmide regular. É quando a base é um polígono regular e a altura é igual à distância do vértice ao centro da base. Vamos ver o desenho aqui. Então, aqui, então, uma pirâmide regular, ou seja, a altura está aqui. Essa é a altura, né? E ela vai do vértice até o centro do polígono da base. Bom, esse polígono tem que ser regular. Bom, já que estamos aqui, vou mostrar mais alguma coisa. Aqui nós temos o apótema da base, que é um segmento que vai do centro até o ponto médio da aresta da base, chamado de apótema da base. Depois nós temos o apótema da pirâmide, que vai do vértice até esse ponto médio aqui. Tá? E é interessante que ele vai formar um triângulo retângulo com a altura, o apótema da base e o apótema da pirâmide. Tá? Agora na próxima tela a gente vai ver. Bom, numa pirâmide regular nós temos as arestas laterais, são congruentes. Ou seja, as arestas laterais, né, vão ser todas congruentes. As faces laterais são triângulos isósceles, congruentes entre si. O apótema da base é um segmento que vai do centro até o ponto médio do polígono da base. E o apótema da pirâmide também vai ser a altura da face lateral. Agora sim o desenho que eu estava falando. Então aqui a altura. O apótema da base, que é o Mzinho, e o apótema da pirâmide, que é o G. Tá? Ele forma um triângulo retângulo aqui, tá? E aí, eu tenho que G ao quadrado, que vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo, é igual a altura ao quadrado mais o M ao quadrado. Tá? E se se em algum momento eu tiver eu tenho somente os dados da aresta lateral, o apótema da pirâmide e a aresta da base, eu consigo encontrar, né, um desses elementos usando também essa relação. Aqui eu vou ter que essa aresta lateral vai ser a hipotenusa, e o G e o L sobre 2 vão ser os catetos. Aí eu posso usar novamente aí o teorema de Pitágoras. Bom, vamos adiante? Aqui eu faço uma planificação, né, da pirâmide quadrangular. Aqui um exemplo na pirâmide quadrangular e sua planificação. Ou seja, uma base quadrada, um quadrado perfeito ali, e 4 faces laterais sendo triângulos isósceles congruentes. Bem?
E aqui a gente entra então nos cálculos, né? Área e volume de um prisma. Então a gente tem que a área da base, como é que se chama? A área da base é a área do polígono da base, vai depender, não tem uma fórmula específica, porque vai depender que polígono forma a base. A área lateral é a soma das áreas das faces laterais, que serão triângulos. Tá? A área total é a soma da base, a área da base, mais a área lateral. E o volume, ó, que é dado pela fórmula 1/3 vezes superfície da base vezes altura. Superfície da base vezes altura é a fórmula da área dos prismas. Tá? É como se eu enxergasse ali a pirâmide como sendo a terça parte, né? O volume depende da terça parte do volume de um prisma, de mesma base, é óbvio. Né? Bem, vamos ver um exemplo? Então, o que nós temos aqui? Uma pirâmide quadrangular, então uma base quadrada, de altura regular, de altura 4 metros, tem uma aresta da base medindo 6 metros. Calcule. Bom, vamos fazer aqui. Ó. Calcule a área da base, o apótema da pirâmide, a área lateral, a área total e o volume da pirâmide. Tá? Então vamos encontrar primeiramente a área lateral, a área da base. Vou fazer um desenho aqui, ó. Um esboço, é óbvio, né? Vamos fazer aqui. Bom, a área da base, ó, ou seja, a base, fazer um quadrado, ele em projeção, ou seja, em perspectiva, tá? Aqui. E o vértice aqui fora. Agora vamos unir esses pontos aqui. 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 Aqui, ok? Vamos ver a altura. Até o centro. Aqui a altura. Aqui o centro. Aqui vamos fazer, ó, unir esses dois pontos. Aqui nós vamos ter A. Aqui vai ser o Mzinho. E aqui o G. Então, a altura. Quanto que é a altura? 6. Bom, a altura é 4, perdão. A altura é 4. 6 é aqui, ó, a lateral, né? Bom, do centro até o ponto médio, né? Aqui eu vou ter 3 metros, já é metade de 6, né? Aqui o ICMzinho aqui vai valer 3, ó. Tá? Então, para descobrir o G, por que eu vou precisar do G? Para poder calcular a área lateral. Bom, eu fiz o desenho, agora vamos fazer o seguinte. O item A é a superfície, a área da base, então ASB. A superfície da base é um quadrado, né? Você vai ficar 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36 metros quadrados. Fácil, fácil. O item B era o apótema da pirâmide, nem fiz conta, né? Já fiz direto ali. O apótema da pirâmide é esse segmento que vai do centro até o ponto médio da base aqui, da área da base. Vai ser metade, né? Metade de 6, né? Então esse Mzinho, ó, 6 divididos por 2, que deu 3, então 3 metros. O M não é o metros, tá? Esse M é a notação do apótema da base. Puxa vida, pediu o apótema da pirâmide, não tem problema. O apótema da pirâmide, ó, eu vou ter que usar o termo multiplicar, o G, né? Ó, G, então G ao quadrado, porque é como se ele fosse hipotenusa, é igual a M quadrado mais H ao quadrado. Ó, G ao quadrado, não sei. M ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, aqui, ó, G ao quadrado é igual a 9 mais 16, G quadrado igual a 25, G é igual a raiz de 25, que dá 5. Vou botar só a parte positiva, né? 5 metros. Então, o apótema da pirâmide, agora sim, 5 metros. Bom, o item C é a área lateral. Bom, a área lateral, gente, vai ficar o seguinte, ó, é um triângulo, ó, de base 6 e altura G igual a 5. Então, a área de um triângulo, ó, é 6 vezes 5
base vezes altura sobre 2. A base, eu fiz a altura vezes a base, não tem, 6 vezes 5, perfeito? Aqui vai dar 30, 30 divididos por 2, então dá 15 metros quadrados. Isso aqui é a área de um triângulo. Como são 4 triângulos iguais, a superfície lateral vai ser igual a 4 vezes 15, que vai dar 60 metros quadrados. O item C foi aí. Então, ali, o item D, a área total. Então, a ST, ó, eu vou pegar a base, que é 36 metros quadrados, mais a área lateral, que é 60 metros quadrados. Então, a superfície total, 96 metros quadrados. Fácil, fácil. E por último, o volume. Ó. O volume vai ser, dado pela fórmula, 1/3 da superfície da base. Bom, a superfície da base está ali, ó, 36 metros quadrados. Vezes a altura. A altura é 4 metros. E aqui a gente já consegue ver, ó, 1 vezes 36 vezes 4, já 36 vezes 4 dá 72, dá 144, tá? Ó, metro quadrado vezes metro, ó, eu vou somar os expoentes, vai ficar metro cúbico, tá? E 3 aqui como se fosse 1 nos denominadores, vai ficar 3 vezes 1 vezes 1, que vai dar 3. 144 divididos por 3, onde eu tenho então 48 metros cúbicos. Tá? Feito então o probleminha. Vamos para o próximo? Bom, numa feira de artesanato foi construída uma tenda com o formato de uma pirâmide hexagonal regular, de altura 8 metros e a aresta da base 4 raiz de 3 metros. Considerando que o construtor deixe uma das faces laterais como porta, olha que interessante, ou seja, sem fechamento do tecido, calcular a quantidade de tecido necessária para a cobertura da tenda. Não preciso botar cobertura, tecido embaixo, na base, né? Mas a base vai ser mais ou menos isso daqui, ó. Um hexágono, vou ter em perspectiva, tá? Aqui o vértice. Aí, olha que lindo ficou. Nós vamos ter aqui, ó, 4 raiz de 3 como aresta da base. A altura é 8. A altura vem até o centro, né? Mede 8. E aqui, ó, vamos ter o Mzinho, que é o apótema da base. E aqui nós vamos ter o G, que é o apótema da pirâmide. Ficou meio tortinho, vamos dar uma ajeitada. Não vou conseguir ajeitar muito, não. Deixa assim. Aqui é o Gzinho. Tá? Bom, aqui foram 90 graus. Ó. Gente, então, aqui, ó, aqui vou dar uma pequena explicação. Ó. Quando nós temos, ó, é como se fosse a base vista de cima, que é o hexágono, aqui o centro, né? O que a gente está, o apótema da base, ó, ele vai até aqui, ó. Olha só. Interessante destacar, ó, que no hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros, tá? Então aqui, ó, esse triângulo equilátero, esse apótema da base, ele vem a ser a altura do triângulo equilátero. E a altura do triângulo equilátero, no caso que vai ser esse Mzinho aqui, né? É dado pela fórmula. O lado, raiz de 3 sobre 2. É a altura de um triângulo equilátero. Tá? Então, para me encontrar
o apótema da base, ó, esse mzinho, vai ser L, que vai ser o lado, né, 4 raiz de 3, 4 raiz de 3, vezes raiz de 3 sobre 2. Ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é 3, né? Isso aqui então vai dar 4 vezes 3 divididos por 2. Vai dar 12 divididos por 2, que vai dar 6 metros. Então, o apótema da base é 6 metros, tá? Então, agora eu consigo descobrir, eu quero calcular essa área lateral aqui, né? Ó, ou seja, o G, eu preciso do G. Então, G ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, que é a altura, mais o apótema da base, que é 6 ao quadrado. Então, G ao quadrado é igual a 64 mais 36. G ao quadrado, aqui dá 100. G ao quadrado igual a 100. G é igual a raiz quadrada de 100, que vai dar 10. Então, 10 metros. Agora, nós temos aqui a base, aqui é 4 raiz de 3, né? A altura da face lateral, né? Que é o G, é 10. Então, a área do triângulo vai ser base, que é 4 raiz de 3, vezes a altura, G, que é 10, sobre 2. Aqui vai dar 4 vezes 10 dá 40. 40 divididos por 2 dá 20. Então, a área do triângulo, ó, vai ser 20 raiz de 3 metros quadrados. A área de um triângulo, tá bem? Bom, como ele tem uma base hexagonal, vão ser 6 triângulos. Porém, ó, uma das faces laterais será usada como porta. Então, não vai ter sido, vai ficar aberta, né? Então, a superfície lateral, nesse caso, vai ser 5 vezes 20 raiz de 3, que vai dar 5 vezes 20, 100, 100 raiz de 3 metros quadrados. Tá? Então, aqui é a superfície lateral, né? Ou seja, a área necessária ali, se eu fosse, né, transformar ali para raiz de 3, calcular a raiz de 3, que é aproximadamente 1,73, nós teríamos 173 metros quadrados de tecido para fechar essa tenda. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.